Amém. Eu convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus segundo Marcos. Nós estamos aí estudando, refletindo no Evangelho de João Marcos durante esses últimos meses. E a cada domingo nós temos estudado e aprendido o que o evangelista tem para nos ensinar sobre a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. E também o chamado para cada um de nós, o chamado radical, o chamado de realmente abraçarmos a Jesus nesse caminho pela fé. Marcos capítulo 3, e nós estamos lá no finalzinho desse capítulo, e à medida que você for encontrando, eu convido você a ficar em pé. Marcos capítulo 3, a partir do versículo 31. Só se você puder ficar em pé, se você tiver alguma impossibilidade. Todos encontraram? A palavra de Deus diz assim, ouça com fé. Então a mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo. Ficaram do lado de fora e mandaram alguém avisá-lo para sair e falar com eles. Havia muitas pessoas sentadas ao seu redor e alguém disse: sua mãe e seus irmãos estão lá fora e o procuram. Jesus respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Então olhou para aqueles que estavam ao seu redor e disse: vejam, estes são minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha mãe, minha irmã e minha mãe. Esta é a palavra de Deus. Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio, a oportunidade que temos de ouvir a tua palavra. Que nessa noite o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor tire todo o impedimento para que a tua palavra chegue ao nosso coração, nos desafiando, nos confrontando e nos transformando pelo teu poder. Que nessa noite o teu evangelho nos conforte, nos confronte e nos desafie a seguir no caminho do Senhor Jesus. Que as palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Por Cristo Jesus nós oramos. Amém e amém. Você pode se sentar neste momento. Queridos, nós estamos aí, e queridas, estamos chegando aí no final do terceiro capítulo do Evangelho segundo Marcos. E deixa eu fazer uma pergunta que esse texto traz a cada um de nós. Como que você que está aqui sabe que você pertence à sua família? Pensa aí um pouquinho. Como que você sabe que você pertence à família que você faz parte? Como que você sabe que o seu pai é o seu pai, a sua mãe é a sua mãe? Graças a Deus, até onde eu sei, ninguém precisou ir num programa aí de TV, né, para participar de um programa para saber quem era o seu pai, quem era a sua mãe. Mas como que você sabe quem é a sua família? Como que eu sei que eu sou filho do senhor João e da dona Nair? Como que você sabe que você pertence a uma família e não a outra? Como que você sabe? De forma bem clara, jurídica, legal, existe um documento, não é assim? Uma certidão de nascimento que comprova que eu e você somos filhos, fazemos parte de uma família. Eu e você também compartilhamos histórias, eu e você também temos semelhanças com os nossos familiares, puxamos algumas coisas dos nossos pais, da nossa mãe. Nós também compartilhamos um sobrenome, não é assim? Nós também compartilhamos memórias, histórias, experiências. Fomos criados numa mesma casa. É assim que a gente sabe que faz parte da nossa família. Mas quando a gente olha para esse texto, como que a gente sabe quem faz parte da família de Jesus? Como que a gente sabe quem faz parte da família de Deus? Como que eu e você podemos saber se de fato fazemos parte da família de Jesus? Tendo isso em mente, quando nós olhamos para esse texto nessa noite, o resumo, a verdade central que nós vemos nesses poucos versículos, é que Jesus é o Rei que nos chama a fazer parte da sua família, andando com Ele e fazendo a vontade
de Deus. Eu pertenço a uma família biológica, a uma família sanguínea. Eu cresci nesse mundo, faço parte, tenho irmãos de sangue. Mas como que eu sei que eu faço parte, que eu fui inserido na família de Jesus? Como que eu e você podemos desfrutar do cuidado paternal do nosso Deus? Como que eu e você podemos desfrutar e viver o cuidado do nosso irmão mais velho, chamado Jesus Cristo? Que como a gente, talvez, eu sei que tem gente que tem história aí, que foi na escola bater porque queriam bater no seu irmão mais novo, não era assim? Tem alguém aí que contou essa história uma vez. Da mesma forma, Jesus é o irmão mais velho, que olha para mim e para você, que nos chegamos a Ele pela fé, e Ele declara: vocês são minha família, eu protejo vocês, eu capacito vocês, eu dou a vocês tudo o que vocês precisam. Amém? Olha aí no texto a primeira verdade que a gente vê, que mostra nesse texto, é que existem pessoas do lado de fora. Na semana passada, a gente viu como a família de Jesus achava que ele estava fora de si. Eles queriam cancelar a campanha de Jesus, eles queriam prender Jesus à marra. Afinal, talvez até o nome da família estava em jogo ali. Até as pessoas lá na vizinhança de Maria e José, a gente não sabe se ele já tinha morrido. Alguns já matam José cedo, para criar uma outra doutrina que a gente não compartilha. Mas a família de Jesus acha que ele está fora de si. E agora, de maneira mais específica, Marcos diz: a mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo. E se você olhar aí na sua Bíblia, perceba como Marcos constrói essa narrativa. Ele começa dizendo que a família de Jesus achava que ele estava fora de si. Ele diz: olha, os familiares de Jesus vieram para prender o Messias. E termina falando novamente da família de Jesus que vai até o Messias, mas eles mesmos estão do lado de fora. E o recheio dessa história, desse sanduíche, que a gente pode dizer assim, é o que a gente viu domingo passado. Jesus confrontando os doutores da lei, Jesus desafiando aqueles homens que achavam que Jesus estava fazendo todas aquelas coisas pelo poder do demônio, pelo poder de Beelzebu. E quando Marcos escreve o seu evangelho, ele escreve para nos deixar inquietos. Marcos escreve o seu evangelho para nos deixar com uma pulga atrás da orelha. Marcos escreve o seu evangelho não sem um objetivo, sem um propósito. E a pergunta que Marcos quer que a gente responda, a pergunta mais importante das nossas vidas é: quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem é o Jesus? Não o Jesus que muitas vezes a gente vê na cultura, não o Jesus customizado que muitas pessoas acreditam, mas quem é o Jesus revelado no Evangelho? E na semana passada a gente viu que a gente tem 3 opções: ou Jesus estava louco, ou Jesus era um demônio, ou, como muitos ao longo desses mais de 2000 anos declaram, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas veja como Marcos constrói esse texto. Marcos vai dizer que a própria família biológica de Jesus está do lado de fora. Eles estão separados fisicamente, e a gente poderia até tentar minimizar, dizendo que a Maria e seus irmãos não conseguiam entrar na casa, tamanhas pessoas que estavam ali presentes. Mas quando a gente olha os outros evangelistas descrevendo como que a própria família de Jesus olhava para ele, João escreve que nem mesmo seus irmãos criam nele. Eles não estavam do lado de fora apenas geograficamente, eles não estavam do lado de fora apenas não conseguindo chegar perto de Jesus. O que Marcos escreve aqui é que havia uma separação espiritual. Maria e os seus irmãos não olhavam para Jesus como Messias, como Salvador. Eles não olhavam para Jesus como Salvador do mundo. Se coloque no lugar dessa família. A gente também, imagina, pensa em José lá, quando José começa a contar umas histórias e deixa os irmãos com inveja, eles preferem matar o irmão. Imagina se o seu irmão chegasse e falasse assim: eu sou o Messias, o Salvador do mundo, eu sou o Rei de Israel encarnado. Talvez até a gente não acreditaria. E os próprios evangelistas mostram que desde o começo do anúncio de Jesus, Maria estava confusa, por exemplo, quando o anjo Gabriel apareceu para ela.
O texto também diz que Maria guardava no coração quando os pastores chegaram lá onde Jesus estava, dizendo que os anjos haviam falado de um sinal, que eles encontrariam um menino deitado numa manjedoura, envolto em faixas. Anos depois, quando Jesus cresce e ele se desencontra dos seus pais, ele está lá no templo, ensinando e fazendo a vontade de Deus. Os evangelistas dizem que Maria e José ficam sem entender quando Jesus diz que ele estava cuidando das coisas de Deus. O que Marcos está nos mostrando, e a gente percebe isso pelo próprio texto, é que eles ficaram de fora e mandaram alguém avisar Jesus para sair e falar com eles. Olha aí no texto. O texto diz que eles ficaram do lado de fora e mandaram alguém avisá-lo para sair e falar com eles. E toda vez que esse termo aí mandaram aparece em Marcos, sempre tem um sentido de tentar delimitar Jesus e exercer controle sobre ele. A família de Jesus achava que tinha direitos e autoridade sobre Jesus. Eles achavam que Jesus deveria se submeter à sua vontade. Eles achavam que podiam exercer alguma autoridade sobre Jesus, porque eles não estavam entendendo que Jesus era o Messias, que Jesus era o Salvador, que Jesus havia vindo exatamente para salvar o seu povo dos seus pecados. E quantos estão do lado de fora? Não geograficamente, mas quantos sentados nos nossos bancos estão do lado de fora, não entendendo, não compreendendo e não crendo em Jesus como Salvador, como Senhor, como Filho de Deus? Quantos acham que Jesus é apenas um bom modelo para seguir? Quantos que acham que Jesus é apenas alguém que fez obras boas dentro das nossas igrejas? E a família de Jesus estava assim, do lado de fora, não reconhecendo que Jesus era o Messias. E da mesma forma hoje, queridos, existem muitas pessoas construindo, formando Jesus, que não é Jesus, como diz um pastor, é Genésio, a sua própria imagem e semelhança. E o próprio apóstolo Paulo havia advertido na sua carta que viria o tempo em que as pessoas não escutariam o ensino verdadeiro, mas seguiriam os desejos do seu próprio coração e buscariam mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada os seus ouvidos. Esses rejeitariam a verdade e correriam atrás de mitos. E desde o começo do ministério de Jesus é isso que está acontecendo. Gente que fica do lado de fora, tentando criar um Jesus à sua própria imagem. Não o Jesus que é o Senhor sobre todas as coisas. Não o Jesus que é o Rei que governa sobre todas as coisas, mas um Jesus que existe para me satisfazer. Mas um Jesus que não me afeta. Um Jesus que não me desagrada. Um Jesus que não me desafia. E a igreja cristã está enfrentando esse tempo, achando que Jesus se submete às suas vontades, achando que Jesus me deixa com o meu pecado, achando que Jesus não me desafia. Esse não é o Jesus da Escritura. E da mesma forma que a família de sangue de Jesus queria exercer controle sobre ele, muitas pessoas hoje não querem ouvir a mensagem de Jesus. Muitos acham que Jesus é um cara legal, que Jesus é paz e amor. Se Jesus fosse legal, se Jesus fosse paz e amor, ele não seria crucificado. Ele foi crucificado porque Jesus nos desafia e nos chama a um compromisso radical com ele. Crer nele como Senhor, crer nele como Messias, não mais como uma adição à nossa vida, mas como Filho de Deus, que nos chama e nos desafia a caminhar com ele pela fé. E eu pergunto para você, você está do lado de dentro ou você está do lado de fora? Responda aí diante do Senhor. Jesus é o Senhor, o Cristo, aquele que governa todas as coisas, ou Jesus é como um mordomo, é como um empregado que serve as minhas vontades, que faz aquilo que eu quero. Mas olhe para o texto e veja a segunda verdade. Existem as pessoas do lado de fora, mas existem as pessoas que estão ao redor de Jesus.
E os versículos 32 e 32 mostram isso. O texto diz: havia muitas pessoas sentadas ao seu redor, e alguém disse: sua mãe e seus irmãos estão lá fora e o procuram. Marcos chama a nossa atenção para mostrar que somos chamados a estar ao redor de Jesus, ouvindo e aprendendo sobre o reino de Deus. O lugar da família de Jesus é ao redor do próprio Cristo. E no salmo que nós lemos hoje, que iniciou o nosso culto, nós vimos que nós somos chamados e lembrados a andar, a deter-se, a sentar-se ao redor de Jesus. O que o texto está dizendo ali: bem-aventurado, feliz é o homem que anda no caminho do Senhor, é exatamente isso que Marcos está revelando aqui para nós. Quando nós acompanhamos os evangelhos, quando nós olhamos para aquilo que Jesus estava fazendo, Jesus estava muito preocupado em ensinar as pessoas sobre o reino de Deus. Jesus precisava ensinar sobre o reino de Deus, porque tanto a sua família como os seus discípulos, como todas as pessoas que se encontravam com Jesus, não conseguiam entender o que de fato Jesus estava fazendo na história. E por isso que é tão importante o ensino. E é por isso que na grande comissão o próprio Jesus coloca o quê? Vão e façam discípulos. E qual que é o verbo que ele usa lá? Ensinando. Ensinando a guardar tudo que eu vos tenho ordenado. E no domingo retrasado a gente havia falado como que as pessoas tinham ideias equivocadas sobre Jesus. A gente até tinha falado que era como um telefone sem fio, que vai passando de uma pessoa para outra, e começaram a ter algumas confusões a respeito da obra de Jesus. E Jesus então não perde tempo. E a gente vai ver isso a partir da semana que vem. Jesus começa a falar sobre o reino de Deus através de parábolas. Jesus começa a ensinar as pessoas. Jesus começa a pregar as pessoas sobre o arrependimento. Jesus estava mostrando para eles, e o lugar que eles deveriam estar era ao redor de Jesus. Jesus era o rei, Jesus era o Senhor, mas não como muitos ali esperavam. Por exemplo, quando a gente olha lá no Evangelho, e Jesus diz, diante de Pôncio Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Jesus com isso estava ensinando que o seu reino não era como os reinos deste mundo, mas era para esse mundo. Jesus estava ensinando às pessoas que o seu reino não seria através da força, da violência, não seria através dos meios que os reinos deste mundo usam, mas o poder de Jesus se manifesta através de pessoas que estão sentadas ao redor dele. É assim que o reino de Deus avança, é assim que o poder de Deus age, é assim que Deus ri dos homens e das nações e dos poderosos deste mundo que acham que podem todas as coisas. E eu pergunto para você: aonde você está sentado? O que você tem ouvido? Você tem ouvido e aprendido sobre Jesus? Você tem alimentado seu coração com o Evangelho? Ou você tem corrido atrás de mitos, mentiras e confusão? Você escuta a palavra de Deus que te desafia, que te confronta? Ou a gente só escuta aquilo que nos agrada? E existem pessoas por aí mentindo, prometendo para vocês prosperidade, prometendo para você uma vida sem sofrimento, prometendo para você uma vida imune a essas coisas, mas não é isso que vemos em Jesus. Como que você pode acreditar numa doutrina e numa teologia dessa, se o teu rei morreu crucificado? Como que a gente pode acreditar nesse triunfalismo vazio, nesse triunfalismo ingênuo, se o nosso Senhor morreu crucificado? E Jesus então chama as pessoas a estarem ao redor dele, a serem desafiados por ele. E a gente já viu isso muitas vezes. À medida que Jesus vai pregando, à medida que Jesus vai ensinando, as pessoas começam a se afastar de Jesus. Eu achava que Jesus estava aí só para minha satisfação. Eu achava que Jesus estava aí apenas para fazer as minhas vontades, satisfazer aquilo que eu achava como importante. E de repente Jesus começa a falar sobre cruz,
sobre negar a si mesmo, sobre morrer, sobre viver uma vida de serviço. Olhe no texto. Jesus responde àqueles que lhe dizem que a sua mãe e os seus irmãos estavam lá fora. Ele diz: quem é a minha mãe e quem são meus irmãos? Talvez isso, para aqueles que estavam ali perto, teriam soado como desrespeitoso. Afinal, por toda a Escritura, nós vemos a importância da família. Mas o que Jesus estava ensinando com isso não é o desprezo à família. Mas o que Jesus estava ensinando com isso é que existe uma família nova que está surgindo. Que existe, queridos irmãos e irmãs, uma comunidade espiritual que ultrapassa todos os relacionamentos de sangue. E essa nova família é o povo de Deus. É isso que Jesus está dizendo. Quem são a minha mãe? Quem é os meus irmãos? Jesus nos desafia a seguir o seu caminho. Jesus nos desafia a olhar para Ele como centro das nossas vidas, como centro da nossa existência, como centro de tudo aquilo que acontece na nossa vida. Jesus nos chama a priorizar o reino de Deus. Jesus nos chama a colocar o nosso coração no único que pode de fato satisfazer o nosso coração. Jesus nos lembra aqui, queridos e queridas, que quem é a sua família, quem é o seu povo, é aqueles que se voltam para Ele em fé e arrependimento. É isso que nós vemos exatamente aí quando Jesus pergunta: quem é a minha família? E Jesus responde, olhe no texto, a terceira verdade então nos revela que existem pessoas de fato que estão do lado de dentro. Jesus diz no versículo 34, então olhou para aqueles que estavam ao seu redor e disse: vejam, estes são minha mãe e meus irmãos. A terceira verdade que nós vemos aí nesse texto inspirado de João Marcos, é que Jesus olha para aqueles que estavam ao seu redor e ali Jesus anuncia a sua graça e proclama o seu evangelho. Essa declaração que Jesus faz aqui: olhem, vejam, estes são a minha mãe e os meus irmãos, estes aqui são a minha família. E aqueles que estavam ao redor de Jesus, ouvindo sobre o reino de Deus, com certeza se alegraram quando ouviram isso. Porque eles estavam perto de Jesus, eles estavam abraçados com Jesus, eles estavam identificados com Jesus, e a própria palavra vai nos ensinar isso, que o Senhor conhece aqueles que lhes pertencem. E é isso que Jesus está mostrando aqui. A sua família é formada pelo poder de Deus, e as pessoas demonstram isso, evidenciam isso, cumprindo e fazendo a vontade de Deus. O fundamento, queridos, é estar em Jesus. Jesus olha para aqueles que estavam ali aprendendo dele, crendo nele, seguindo ele, e Jesus declara: esses aqui que estão aprendendo, esses aqui que estão crendo que eu sou o Messias, esses aqui que vão continuar a minha missão, essa é a minha família. Jesus aqui faz uma declaração soberana. Jesus Cristo aqui nos lembra que fé significa realmente abraçar a Jesus Cristo e esse crucificado. E Jesus então dá as boas-vindas àquelas pessoas que estavam perto. Jesus diz: vocês são a minha família, vocês que estão me seguindo, vocês que estão caminhando comigo. E Jesus termina dizendo, olha o texto, Jesus mata a charada e revela que quem faz a vontade de Deus é o seu irmão, é a sua irmã e é a sua mãe. Jesus declara que aqueles que fazem a vontade de Deus são sua família. Jesus, queridos irmãos e irmãs, mostra para mim e para você que aqueles que realmente estão perto de Jesus, aprendendo dele e fazendo a vontade de Deus, que é um tema central nos evangelhos, aprendendo de Jesus. E quando a gente, por exemplo, olha no evangelho de Mateus, Jesus ensinando no Sermão do Monte, Jesus ensinando sobre vários assuntos que faziam parte da vida das pessoas, Jesus está ensinando
que para fazer parte da família de Deus, para fazer parte do povo de Deus, é necessário um comprometimento com a vontade de Deus. E a gente vive uma confusão hoje em dia. Crente que acha que Jesus, que Deus não é claro em algumas coisas. Crentes que negociam coisas que a palavra de Deus não negocia, dizendo não, é assim mesmo. Quando Jesus está falando aqui sobre a vontade de Deus, não entrando questão mais profunda, entender a vontade secreta, a vontade revelada de Deus, mas o que Jesus tem em mente aqui é realmente viver uma vida diante do Senhor. A vontade de Deus aqui é realmente, como a gente está vendo desde o começo do Evangelho de Marcos, crer que Jesus é o Cristo, confiar que Jesus é o Senhor. E uma outra coisa que nós aprendemos aí, que é a vontade de Deus, é caminhar junto com a família do Senhor. Essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Reconhecer Jesus como Salvador, como Senhor, o único soberano sobre todas as coisas. E a vontade de Deus é caminhar com a sua família. Qual que é a vontade de Deus para mim e para a sua vida? A primeira coisa que nós vemos aí é reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. E a segunda, que o próprio texto mostra isso, é caminhar com o povo de Jesus. Por quê? Porque a partir dessas duas coisas, toda a vontade de Deus é melhor compreendida. Quando eu creio em Jesus como Senhor, como dono do meu coração, quando eu me submeto ao reino de Deus e à sua vontade, eu começo então a viver a minha vida em cada área específica de acordo com a vontade de Deus. E quando a gente está no meio do povo de Deus, a gente é instruído, a gente é encorajado, a gente é desafiado, a gente é confrontado e consolado com o Evangelho. Qual é a vontade de Deus para mim e para você? Crer em Jesus e caminhar com o povo dele. Crer em Jesus e caminhar com a sua igreja. Crer em Jesus e descobrir a vontade de Deus à medida que nós crescemos em amor e graça diante do Senhor. Porque é na igreja, na família de Deus, do lado do Senhor, que nós somos desafiados a abraçar a vontade de Deus e rejeitar as nossas pequenas vontades. É na igreja que eu e você somos desafiados a viver a vontade de Deus. Quem nunca levou bronca na igreja? Quem nunca foi desafiado a mudar? Quem nunca, ao se encontrar com a palavra de Deus, ao se encontrar com o Evangelho, foi desafiado a viver a vontade de Deus, a reconhecer que não estava vivendo a vontade de Deus? E eu termino perguntando para você: você está de fato do lado de dentro? Você é aquele que diz: Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha? Porque, como C.S. Lewis escreve, existem apenas dois tipos de pessoas no mundo. Espero que você faça parte das primeiras. Aquelas que dizem que a tua vontade seja feita, e aquelas que Deus diz que seja feita então a tua vontade. Ou nós abraçamos a vontade de Deus revelada na Escritura, ou nós abraçamos o próprio Cristo que nos é apresentado na palavra e no sacramento, ou a gente vai ficar correndo atrás do vento, ou a gente vai colocar o nosso coração em coisas que não podem trazer alegria para mim e para você. Amém? Que você possa declarar nessa noite: Deus, que a tua vontade seja feita sobre o meu dinheiro, que a tua vontade seja feita sobre o meu relacionamento, que a tua vontade seja feita sobre o meu casamento, sobre o meu trabalho, que a tua vontade seja feita sobre esse sofrimento que eu estou enfrentando, que a tua vontade seja feita, porque eu quero a tua vontade. Amém? Queridos e queridas, algumas aplicações para a nossa vida. A primeira aplicação, olha aí no texto. Vou pegar aqui o meu... A primeira aplicação: aonde você está? Do lado de fora ou do lado de dentro? Tem coisas na Bíblia que às vezes a gente parece que esquece, Mas olha o que Jesus diz no Evangelho: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo.
O que Jesus quer dizer com isso? Jesus não está dizendo para você desprezar a sua família, para você correr para as montanhas e se isolar. O que Jesus está dizendo é que não pode haver nada em primeiro lugar no seu coração e na sua vida que Jesus Cristo. Não pode haver na minha e na sua vida lugar mais importante e especial do que o próprio Cristo. E a gente é lembrado pelo pastor Dietrich Bonhoeffer, numa citação que eu coloquei ali, que a gente já falou algumas vezes. Ele diz assim: a graça barata é a inimiga mortal de nossa igreja. Hoje a nossa luta é pela graça preciosa. A graça barata é graça como resto de estoque, perdão barateado, consolo barateado, sacramento barateado. É graça como riqueza inesgotável da igreja, graça que mãos levianas gastam sem vacilo nem limite. É graça sem preço, sem custo. A graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento do pecador. É o batismo sem disciplina eclesiástica. É a comunhão sem confissão de pecados. É a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado. É a graça sem cruz. É a graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. E eu pergunto para você e para mim: a gente vive a graça preciosa ou a gente vive a graça barata? A gente vive as nossas vidas para a glória de Deus, em gratidão por aquilo que Jesus fez, porque essa graça preciosa foi custosa. Ou a gente tem vivido uma graça barata, sem compromisso? Uma segunda aplicação muito importante, se lembre disso. Assim como a família de Jesus não mandava nele, você e eu também não mandamos em Jesus. É Ele que manda no universo e em você. E o mesmo pastor, no livro Discipulado, ele diz assim: com sua encarnação, Cristo se interpôs entre mim e as circunstâncias do mundo. Já não há volta, e Ele está no centro de tudo. Rompeu as relações diretas que aquele que foi chamado guardava com essas circunstâncias. Cristo quer ser o mediador. Tudo deve operar por seu intermédio. Ele não está apenas entre mim e Deus, mas também entre mim e o mundo, entre mim e os outros, entre mim e as coisas. Ele é o mediador, não apenas entre Deus e o ser humano, mas também entre um e outro ser humano, e entre o ser humano e a realidade, porque todo mundo foi criado por meio dele e para ele. Ele que é o único mediador no mundo. Desde Cristo já não existe relação direta entre o ser humano e Deus, entre o ser humano e o mundo. Cristo quer ser o mediador. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que tudo que nós vivemos, tudo que nós pensamos, tudo que nós lidamos é mediado por Jesus Cristo. Para o dinheiro não te devorar, para o poder não te devorar, para a riqueza não te devorar, para a beleza não te devorar, Cristo precisa ser o mediador. Você precisa ser lembrado que é Jesus que manda em todas as coisas, é Jesus que governa no universo. Não é a gente que dá ordem para Jesus, é Jesus que nos chama a servir a Ele e a obedecer a Ele em gratidão. Uma terceira aplicação: você está colado em Jesus, você está colado na igreja de Jesus, e a gente aqui, como igreja local, a gente precisa orar e pedir para que Jesus desperte isso no nosso coração. Como o próprio apóstolo Pedro diz: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Tornou Jesus: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com, olha o detalhe, não esqueça desse detalhe, com perseguições,
e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos primeiros. Jesus aqui se refere à sua igreja e nos pergunta se eu e você estamos nele. Porque não há quem, por amor do Evangelho e por amor de Cristo, que não receba. Como C.S. Lewis mesmo diz, aquilo que está à nossa frente é muito maior do que tudo que deixamos para trás. Que eu e você possamos amar a igreja de Jesus, que eu e você possamos amar estar neste lugar, que eu e você possamos realmente ouvir a cada dia o Evangelho que é nos oferecido em Cristo Jesus. E por fim, queridos, você é parte da família de Jesus, como o próprio Jesus coloca, você faz a vontade de Deus em cada área na nossa vida. De forma geral, a vontade de Deus é que a gente reconheça Jesus como o Messias e o Salvador, e que a gente se junte à sua comunidade. Mas em cada área específica da minha e da sua vida, você pode dizer: eu tenho vivido a vontade de Deus na minha vida financeira, eu tenho vivido a vontade de Deus no meu casamento, eu tenho vivido a vontade de Deus no meu trabalho, eu tenho vivido a vontade de Deus, mesmo diante das dores e dos sofrimentos. E eu termino com essa citação também de Dietrich Bonhoeffer no livro Discipulado, quando ele diz assim: o discipulado é a união com o Cristo sofredor. Por isso, o sofrimento dos cristãos nada tem de estranho. Antes, é muito mais graça e alegria pura. As histórias sobre os primeiros mártires da igreja demonstram que Cristo confere um significado especial ao momento de maior sofrimento de seus discípulos, com a certeza indescritível de sua proximidade e comunhão. Portanto, nos piores momentos do sofrimento que os mártires suportaram por causa de seu Senhor, foi-lhes concedida a máxima alegria e bem-aventurança da comunhão com Cristo. Carregar a cruz comprovou ser a única possibilidade de vencer o sofrimento. Isso é válido para todos que seguem Cristo, porque foi válido para Ele próprio. Em resumo, a vontade de Deus para mim e para você é: venha e morra e abrace a Cristo que é oferecido no Evangelho. Feche seus olhos, coloque a sua vida e o seu coração diante do Senhor. Que nessa noite a palavra de Deus possa realmente desafiar o nosso coração a crer em Jesus como Ele é revelado no Evangelho. Que eu e você não fiquemos de fora, mas que a gente possa nessa noite declarar com o nosso coração e com a nossa vida que nós somos família de Jesus. Nutra o seu coração com a esperança de que um dia eu e você ouviremos: vinde benditos de meu Pai, entrem no reino que foi preparado para vocês, desfrutem do gozo do Senhor da vida de vocês. Ore pedindo: Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha. Livra-me da teimosia, livra-me de fazer as coisas à minha maneira, e me ensina a cada dia a colocar todas as coisas em submissão ao Senhor. Que a tua vontade, Senhor, seja feita sobre as nossas vidas, e nós pedimos: aonde, Deus, os nossos planos não são teus planos, destrua-o, Senhor. Aonde a nossa vontade vai contra a tua vontade, tira-nos, Deus, dessa enrascada. Que a gente possa, Deus, realmente viver as nossas vidas e entender que é quando a gente vive a tua vontade que a gente encontra alegria,
É quando a gente se submete a Jesus que a gente encontra prazer. Porque Deus, até a tua tristeza, que traz arrependimento, é alegre. Por isso, Senhor, que nessa noite a gente possa, Deus, colocar tudo diante de Ti, e que a Tua vontade, o Teu querer sejam feitos. Nos ensina, Pai, a negar a nossa vontade e nos ensina a trilhar o Teu caminho, porque nós sabemos que um alto preço foi pago pelos nossos pecados. Nós oramos em Teu nome, Jesus. Amém e amém.